Vamos lá. Vício sexual, vício romântico, o que está por trás disso? É só uma falha de caráter, uma questão moral, ou será que tem algo bem mais fundo aí? Hoje a gente vai mergulhar na análise de Eldemir Alencar, que muda totalmente essa perspectiva. A proposta dele é a gente olhar para além do óbvio, sabe? E entender o vício como um sintoma de um vazio imenso que existe por dentro. E a obra já começa com essa frase, que é um verdadeiro soco no estômago, né? Ela basicamente nos convida a fazer o seguinte: antes de apontar o dedo para o indivíduo, que tal a gente dar uma olhada na sociedade que está mudando todo mundo? É desse ponto de partida que a nossa análise de hoje vai se desenrolar. Primeiro, é preciso entender o cenário. A análise parte da ideia de que a nossa relação com sexo e amor é, na verdade, um grande paradoxo. Pensa bem, o sexo está em todo lugar, na publicidade, na música, nos filmes. Mas, na hora de ter uma conversa séria, aberta sobre isso, aí a coisa muda. Vira um tabu, gera vergonha, desconforto. É um campo bem confuso de se navegar. E para complicar, a mídia ainda vende uma imagem, sei lá, de conto de fadas. O psiquiatra Augusto Cury chama isso de ditadura da beleza. São corpos perfeitos, romances perfeitos, tudo é vendido como um produto. Isso cria uma expectativa que, convenhamos, é quase impossível de alcançar na vida real. Ok, então, nesse ambiente cultural todo confuso, o que seria exatamente o vício? A obra faz uma distinção bem clara entre dois tipos principais, e é importante a gente entender isso. Então a gente tem aqui dois caminhos bem diferentes, né? De um lado, o vício sexual, que é focado bem no ato em si, é a compulsão pelo sexo. Do outro, tem o vício romântico. E aqui a história é outra. A droga não é o sexo, mas sim a conquista, a sedução, aquela sensação de ser o centro das atenções, de ser desejado. E as características são muito parecidas com as de qualquer outra dependência. A análise baseada nos estudos de Patrick Carnes mostra um padrão bem claro. A pessoa perde o controle, começa a sofrer consequências graves por causa disso e, mesmo assim, não consegue parar. A fantasia vira uma fuga, e com o tempo é preciso doses cada vez maiores para sentir o mesmo efeito. E como isso aparece na prática? Bom, esses vícios podem tomar muitas formas, e quase sempre são tentativas, muitas vezes desesperadas, de silenciar alguma dor interna. A pornografia é um exemplo clássico. Ela pode virar um mundo paralelo, um substituto total da realidade. E o que acontece? A pessoa vai se isolando cada vez mais num ciclo de vergonha e solidão. Outro padrão muito comum: mal termina um relacionamento, já tem que começar outro. Imediatamente. É um medo profundo de ficar só, uma necessidade de preencher aquele vazio que o outro deixou a qualquer custo. E aí, no outro extremo, temos um comportamento que a obra chama de anorexia afetiva. É o oposto. A pessoa evita qualquer tipo de intimidade, qualquer conexão. É um medo tão grande de se machucar que ela simplesmente se fecha para o afeto. E tudo isso nos leva ao coração do argumento, porque todos esses comportamentos, a pornografia, os relacionamentos em série, o medo de se conectar, eles não são o problema em si, são só os sintomas. Se tudo isso é só uma forma de lidar com a dor, de onde vem essa dor? Qual é a ferida original que esses comportamentos tentam desesperadamente encobrir? E é aqui que está o pulo do gato, a ideia central de toda a análise, a perda do eu. Pensa assim, é como se a pessoa estivesse totalmente desconectada de si mesma, sabe? Dos próprios sentimentos, das próprias necessidades. E aí, para se sentir viva, para sentir qualquer coisa, na verdade, ela precisa buscar lá fora. Precisa de validação, de estímulo constante. E essa perda, claro, não surge do nada. A análise aponta para raízes muito profundas, geralmente traumas. Abuso na infância, seja físico, emocional ou sexual, abandono, negligência, tudo isso pode gerar um vazio tão grande, tão doloroso, que a pessoa acaba se perdendo de si mesma. Quando a gente entende a causa real, a conversa toda muda de figura. Deixa de ser sobre culpa e vergonha e passa a ser sobre cura, sobre a possibilidade de recuperação. E essa frase resume tudo de forma brilhante. A busca incessante por sexo, por romance, por corpos, no fundo, não é sobre isso. É uma busca por conexão, mas não só com o outro. É, antes de tudo, uma tentativa desesperada de se reconectar com aquele eu que se perdeu no caminho. E essa pergunta final nos deixa com uma reflexão muito poderosa. A obra sugere que a cura não é simplesmente parar o comportamento. Não é tão simples.
A verdadeira jornada de recuperação é muito mais longa, mais difícil. É a jornada de volta para casa, para encontrar e finalmente se reconectar com esse eu que foi perdido há tanto tempo.